Marcos 2, de 13 a 17. Saiu outra vez para a beira-mar, uma grande multidão aproximou-se. Jesus saiu outra vez para a beira-mar, uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passado por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Irmãos, imaginem só que você está doente e você ouve alguém batendo na porta da sua casa e você pergunta quem é, e a pessoa diz: é um médico. E você diz então: olha, eu não posso atendê-lo agora, eu estou muito doente para te receber. É um contrassenso, não é? Alguma coisa muito estranha de acontecer, porque se você está doente, você quer a presença do médico. E, no entanto, hoje em dia nós vemos muitas pessoas dizendo exatamente isso. Dizem assim: olha, eu ainda não estou pronto para me engajar numa igreja, para receber Jesus, há muita coisa que ainda precisa ser mudada na minha vida, ou eu me desviei demais, eu não tenho condições de agora, Jesus não vai me querer agora, porque esse momento da minha vida é um momento muito ruim, é um momento muito delicado, e eu preciso melhorar muito para Jesus me receber, para eu tomar a decisão séria de voltar a segui-lo, ou de segui-lo, se for essa a primeira vez. E eu garanto, irmãos, que isso que aparentemente tem uma capa de piedade, não é verdade? Puxa vida, eu quero dar o meu melhor para Jesus e atualmente não estou no meu melhor, então quero melhorar antes disso vir a acontecer. Isso na verdade não é nada além de a própria arrogância. Porque se o doente ele tem total ideia da gravidade da sua doença, se a doença é de fato uma doença mortal, ele quer sim a presença do médico. Aliás, quantos de vocês já não passaram por essa experiência de ter médicos íntimos ou muito próximos à família e você, num momento de grande dificuldade, você não reserva nem o direito do médico ter o sono dele, você liga de madrugada, você liga a qualquer hora, se é seu filho que está doente, você insiste na ligação, a secretária do médico diz: olha, ele vai ligar daqui a pouco, mas daqui a pouco não liga e você volta a insistir. Por que você faz isso? Porque você entende a gravidade da doença, aquilo te incomoda. Mas se você diz para o médico: olha, você pode ir embora porque eu estou muito doente para poder atendê-lo, na verdade o que você quer dizer é: a minha doença não é grave, é bobeira, eu estou dando uma desculpa, por isso que eu estou dispensando o médico. Senão ele seria muito importante para mim, se eu tivesse realmente noção da gravidade da minha doença. Jesus diz: olha, eu vim chamar doentes, eu não vim chamar ninguém são. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Eu vim chamar pessoas no seu estado natural para então trabalhar com elas. Eu vim chamá-las para que elas pudessem ser meus discípulos, minhas discípulas. Até aqui, nesse caso, Jesus ainda estava na cidade de Cafarnaum, novamente andando à beira-mar, e nós temos aqui o mesmo mar em que Jesus chamou os outros discípulos, Pedro e André, Tiago e João, às voltas do mar de Genezaré, que era o mar da Galileia, que era chamado de mar, mas era um imenso lago, e ali ele encontra um outro homem. Uma multidão o segue, ele ensina aquela multidão, ele continua caminhando até chegar a um lugar chamado coletoria. E nesse lugar, a coletoria, era onde ficavam os publicanos, aqueles que eram responsáveis pela arrecadação de impostos. E ali ele encontrou Mateus, um publicano, um arrecadador de impostos, que entregava o dinheiro dos judeus para os romanos. E Jesus apontou para ele e diz: Levi, vem e me segue. E a partir daí ele é chamado de Mateus. A gente não sabe se Mateus era um nome mudado por Cristo,
Assim como Jesus fez com Pedro, por exemplo. O nome de Pedro era Cefas, e Jesus apontou para ele e falou: daqui para frente você vai ser Pedro. A gente não sabe se Jesus mudou o nome de Levi para Mateus, ou se o caso era de que ele tinha dois nomes, às vezes um nome grego, um nome judaico, às vezes um nome e sobrenome, como foi, por exemplo, o caso de Bartolomeu, que era também chamado de Natanael, é a mesma pessoa na Bíblia. Mas não importa, ele era chamado de Mateus, que quer dizer dom de Jeová, dado por Jeová. Então, o que Jesus mostra aqui é que ele chama de maneira livre. E Jesus faz isso por graça também. A liberdade de Jesus em chamar é muito importante de ser ensinada e enfatizada, porque Jesus não é pressionado por nenhuma característica nossa quando Ele nos chama. Não é verdade? Jesus, eu sou muito bom, eu sou muito joia, eu tenho muitos dons, eu tenho muitas habilidades. Jesus vai estar, muito abençoado se me chamar para o seu ministério. Jesus não nos chama pelos nossos méritos, ao contrário, olha quem ele era. O cobrador de impostos, ele era odiado pelo judeu, porque ele também era judeu. Mateus era judeu e tirava dinheiro dos judeus. Então existiam as autoridades romanas que comissionavam chefes dessas coletorias. Zaqueu, que nós lemos a história dele agora há pouco, era um chefe de coletoria. E o chefe da coletoria, como Zaqueu era, ele comissionava muitos outros para que pudessem sair entre os comerciantes, arrecadando o máximo que pudesse ser arrecadado. O interessante de ser notado é que essas pessoas, elas não tinham salário fixo, elas ganhavam comissão do que arrecadavam. E não é à toa que os coletores de impostos eram chamados de verdadeiros pessoas que extorquiam o seu próprio povo, porque como eles ganhavam comissão, quanto mais ganhassem, quanto mais arrecadassem, mais eles ganhavam como salário, como comissão no final do mês. Mateus não deveria ser uma pessoa pobre. Zaqueu, que era um chefe de coletoria, e haviam 3 grandes coletorias ali na região, Zaqueu era muito rico e muito odiado por todos. Mateus não era diferente, despertaria também uma grande comoção Jesus se interessar justamente por um coletor de impostos. Essa impressão, essa indignação a respeito de quem Jesus se interessa, ela precisa ser entendida por nós. É necessário que eu fique indignado com o chamado de Cristo, grato sempre, respondendo em amor é verdade, mas essa pergunta precisa existir sempre, como nós cantamos um hino: não sei porquê, de Deus o amor a mim se revelou. Eu não sei porquê, eu não tinha nada demais, ao contrário, Jesus me chamou quando eu estava morto dos meus delitos e pecados. O publicano, cobrador de impostos, ele era considerado um traidor, religiosamente impuro. Para vocês terem uma ideia, os judeus não permitiam que os cobradores de impostos entrassem nas sinagogas para adoração, não permitiam. Eles eram também rejeitados socialmente, ninguém queria estar na presença deles, ao ponto de, muitas vezes, a palavra publicano ser confundida ou tida por sinônimo da palavra pecador. Quem é esse cara? É um pecador. O que ele queria dizer é que ele era um publicano. A definição rabínica de pecador ia muito além de publicano, mas com certeza o publicano se encaixava nessa descrição. Ele é um pecador, moralmente corrupto, extorquiam na comissão, quando coletavam os impostos do povo. Jesus veio quebrar muitos preconceitos, irmãos. Olhem só quem são os discípulos de Cristo. Você se lembra de quem são os 12 discípulos de Cristo? Jesus tem ali pescadores. Aliás, até aqui só tinha pescadores, não é? Os 2 pares de irmãos, Pedro, André, Tiago e João.
eram os únicos que eram discípulos até esse ponto do ministério de Cristo, os 4 eram pescadores. Muitos deles eram iletrados. A maioria, se não quase todos, talvez excetuando aqui Mateus, eram pobres, gente da mais simplicidade. Jesus tinha radicais políticos no meio dos 12 apóstolos. Simão Zelote. Os zelotes eram um partido político que exigia que os judeus lutassem contra a dominação romana, pegando em armas. Era pior que o PSTU daquela época. E você imagina, gente, que isso? Jesus amando um radical do PSTU? Talvez você não quisesse encarar uma realidade como essa. Mas Jesus fez isso, ou algo pior do que isso, aos nossos olhos, preconceituosos. Nossa sociedade é cheia de preconceitos também, irmãos. Esses dias, uma médica foi denunciada por causa do programa Mais Médicos, que trouxe uma médica cubana, e aí a médica brasileira colocou numa rede social qualquer aí a seguinte afirmação: essas médicas cubanas não têm caras de médicas, têm caras de empregadas domésticas. Não sei se quantos acompanharam essa notícia. Quer dizer, mostrou um preconceito de todos os níveis sociais, né? Mostrou um preconceito contra os cubanos, uma xenofobia, mostrou o preconceito em relação à profissão das empregadas domésticas, menosprezando aquilo que o trabalho delas como sendo de pouca importância. Eu me lembro quando eu estava um curso que eu fui fazer há alguns anos, quase 10 anos, na Ásia, em Singapura, e eu me lembro que tinha um pastor que veio de Cuba mesmo, e era assim, ele vendia almoço para comprar janta, não tinha onde cair morto, né? E até roupa, ele tinha dificuldades de se vestir, tinha 2 pares de roupa só, e eu me lembro que alguns pastores saíram e em uma das lojas viram tênis em promoção, e ali o tênis era muito feio, eu nunca vi um tênis tão feio na minha vida, mas ele era muito barato. Aí os estavam comigo, olharam para o tênis e falaram assim, quase que jogral: olha só, um tênis para o cubano. Quer dizer, a gente olhava aquela coisa de péssima qualidade e associava aquilo à pessoa que necessitava. Vamos ter campanhas aqui para arrecadar alimentos, então você olha lá na sua despensa, o que é que está para quase vencer, ou vencido, ou alguma coisa assim, ou aberto, e você, lentilha, eu não vou usar lentilha esse ano, né? Qual o nome daquilo? Polvilho azedo, que eu comprei errado, em vez de comprar polvilho doce, não, esse também não vou querer, então isso eu vou dar para compor a cesta básica, e aí a gente coloca aqui na frente um monte de doações, e a gente vê, nossa, olha como eu sou bom, dando tantas coisas para tanta gente, não é? Pastor, tem uma geladeira, olha, ideal aqui para dar para alguém, ela só não fecha mais a porta, está sem borracha, bamba, o freezer, ele só faz gelo, não cabe mais nada lá dentro, mas olha, ideal a geladeira para dar para alguém, ou a mesa sem perna. A gente está sempre assim, querendo ajudar, e se achando o máximo, quando não serve nem para a gente. Essa é a maneira como nós olhamos para o outro, como aquilo que só merece o nosso resto, aquilo que nós não queremos mais para nós mesmos. Jesus veio para dar do melhor de si para essas pessoas. Nós conhecemos e nós ficamos muito preocupados com a nossa própria visão do outro. A sociedade tem preconceito contra tudo e contra todos. É uma torcida contra outra torcida. É a rua de baixo contra a rua de cima. É o que é magro demais e chamado de varapau. É o narigudo, é o careca, é o baixinho, é o obeso. E você olha e pensa assim, eu não conseguiria amar essa pessoa.
E talvez você esteja um desses que sofram preconceito. E Jesus foi capaz de amar. Agora é diferente, não é? Dizia o ditado que quem ama o feio, que diz o ditado? Bonito lhe parece. Tem a versão menos arrumadinha, que diz que um gosta do olho e gosta... Bom, deixa para lá. Mas o fato é que... Nojento demais, né? Desculpa. O fato é que Jesus não veio chamar o feio de bonito. Eu tenho dificuldades de amar o rejeitado, não é verdade? Você não tem a dificuldade de amar o rejeitado? Se entrar um travesti na igreja, qual seria a sua reação? Você não teria dificuldade de amar o rejeitado? Jesus, quando nos ama, Ele não nos chama de bonitos. Ele nos ama do jeito que nós somos. Essa é a grande diferença. Jesus não vem e fala, nossa, olha que linda essa pessoa. Não, a coisa é bem diferente. Eu tenho dificuldade de amar o que não está dentro do meu padrão. Cristo não tem dificuldade de amar aquele que não está dentro do seu padrão. Porque não adianta, você pode botar o loiro de olhos azuis diante de Jesus, é feio para ele do mesmo jeito. Nada consegue chegar no seu padrão, nada consegue atingir aquele que é, como disse João nas suas visões de Apocalipse, eu não consegui olhar para ele. Ou Daniel, quando vê lá nos seus últimos capítulos, que são os chamados capítulos apocalípticos do livro de Daniel, ele simplesmente não consegue encarar, não me faça ver novamente o Filho do Homem, porque isso, eu me sinto como que se consumido dentro de mim, como se eu fosse morrer de encarar quem é o Deus encarnado. A que você vai compará-lo? Qual é o padrão de beleza que poderia agradá-lo? Que nível social poderia se dizer rico o suficiente para que merecesse a Cristo? Nenhum, ninguém. Todos nós somos diante de Cristo naturalmente feios, sujos, porcos. E Ele, aí que está o maior mistério do seu amor, porque Ele nos ama, e Ele demonstra seu amor, quando nenhum de nós demonstraríamos, se estivesse no seu lugar. Ele diz a palavra de Deus que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que não há bom, não há justo, nenhum sequer, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. E também diz a palavra de Deus que Ele nos amou quando nós ainda éramos assim, estando nessa condição. É para pecadores que Ele vem. E aí então Jesus chama Levi, agora Mateus, e diz, olha, a cena seguinte é um grande banquete sendo celebrado na casa de Levi. Jesus está lá. Muita gente também chamada de pecadores está lá na casa de Levi. Ele estava então cercado de publicanos, pecadores, pessoas que... Vejam, irmãos, o grande problema da época de Jesus é que eles não obedeciam mais à Bíblia. Muitos judeus, eles obedeciam ao que eles chamavam de uma interpretação do Antigo Testamento, e não o Antigo Testamento. E foi interessante porque dentro do judaísmo aconteceu um processo muito parecido que nós conhecemos dentro da igreja cristã, que se tornou igreja católica depois. Desde dos profetas menores, do livro de Malaquias, os 400 anos que existe de silêncio entre Malaquias e Mateus, os judeus vão se distanciando paulatinamente da Bíblia, do Antigo Testamento, que é o que eles tinham até aquela época, e eles vão começando a obedecer não mais o que Deus revelou, mas como rabinos de renome entendiam o Antigo Testamento. As tradições orais. Essas tradições orais, depois de Cristo, vai se transformar num documento chamado Mishnah.
e depois o famoso Talmud, que existe até hoje, a tradição dos judeus, que às vezes é mais importante para o judeu do que o próprio Antigo Testamento. Mas naquela época isso ainda estava em germe, era a chamada tradição oral dos judeus, representada por rabinos. E se você não obedecesse a essas interpretações, você era chamado de pecador. Então, por exemplo, Jesus e os discípulos não lavavam a mão antes de comer. Vejam, irmãos, não interpretem isso como um conceito um conceito sanitário, um conceito de higiene. Nós temos tanta gente aqui da área da saúde na igreja, e eles torcem o nariz, né? Não lavavam a mão antes de comer. Mas percebam que os judeus, eles obrigavam a isso, não porque isso era um princípio de higiene, mas porque isso era um ritual religioso. E eles queriam atribuir salvação, queriam atribuir espiritualidade ao fato de lavarem as mãos antes de comer. E Jesus está dizendo que isso não é isso que vai santificar o homem, que o que mais agrava o problema do homem com Deus não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Esse é o problema. Ele estava cercado, então, Jesus, de pecadores, comendo na casa de Mateus. Jesus se dedicava a essas pessoas rejeitadas como prostitutas, adúlteros. Jesus pregava o Evangelho, se relacionava com essas pessoas, conversava com essas pessoas. A samaritana na beira do poço, a mulher adúltera, o fato de ele ter expulsado 7 demônios de uma outra. Jesus se relacionava com essas pessoas, com cobradores de impostos, e foi Mateus, e foi Zaqueu. E aí então, Jesus fazia aquilo que era algo muito grave para o judeu. Ele comia com essas pessoas. Olha como é grave. José, como governador do Egito, e olhem só, nós estamos falando de alguém que só estava abaixo em comando, em poder de Faraó. E mesmo José, como governador de todo o Egito, sendo a segunda pessoa mais importante do maior império que já se constituiu na terra, mesmo assim, José não era autorizado a comer com os egípcios. Vamos lá no texto bíblico, você vai ver isso. Comer com alguém nas culturas orientais era alguma coisa de muita intimidade. Era alguma coisa muito séria, era você quase que se fazer família com essas pessoas. E aí os escribas, os mestres da lei, viram Jesus em volta de pecadores, de publicanos, e disse: ele não sabe o que ele está fazendo, com quem ele está comendo, com quem ele está se relacionando. Jesus está se tornando íntimo de pessoas tão odiáveis. Por que ele come com pecadores? Perguntaram os escribas e mestres da lei para os discípulos de Jesus. Jesus vem para doentes e não para sãos. Jesus ouve a conversa e diz: eu vim para os doentes e não para os sãos. Uma pergunta que não quer calar aqui é a seguinte: mas será que existe alguém que não seja doente? E o que Jesus queria dizer aqui é o seguinte: Jesus veio para aqueles que sabem que estão doentes, para aqueles que se incomodam com suas doenças, e não para aqueles doentes que se acham sãos. Os escribas e fariseus estavam igualmente doentes, mas não conseguiam enxergar a própria doença. Esse é um problema muito sério. Alguns dias, umas 2 semanas por aí, nós fomos com um conjunto masculino visitar uma família em que mãe e filha estavam com câncer. Imaginem, eu orei muito, Deus sabe disso, para que Deus me desse palavras sábias nesse momento, e até compartilhei com alguns amigos pastores: orem por mim, irmãos, que talvez essa seja uma das visitas mais difíceis que eu vou fazer na minha vida. Abri a palavra de Deus em João capítulo 10, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E eu falei para aquela família, e aquela família chamou parentes,
talvez em torno de umas 12, 15 pessoas ali reunidas, e a mensagem foi o seguinte: olha, o pecado é como um vírus que nos condena à morte. Não é a doença grave que nos pode cegar, ou o fato de você não ter uma doença grave que vai te cegar com o aspecto de que você pode morrer a qualquer momento. Talvez quando você receba a notícia de que você está doente, você logo pensa: minha vida vai ser abreviada, mas a sua vida já está abreviada. Você está contaminado com o vírus do pecado. E não importa que doença você tem, ou se você está doente, você vai morrer. Isso é uma certeza. Você já está condenado à morte. Essa é a realidade. Mas eis que Jesus vem: eu vim para que tenham vida. Eu vim para que vocês tenham muita vida, vida plena, vida saudável, muita vida. E Ele faz isso dando a vida dEle, trocando a nossa morte e a doença que nos leva à morte. Ele leva sobre si e Ele nos dá a vida eterna dEle para nós. Se nós o colocarmos como centro da nossa vida, como piloto, como aquele por quem viveremos. Nós precisamos olhar essa doença, e que estamos contaminados por ela, e que ela é incurável pela medicina humana. Nós estamos condenados, e só Cristo pode fazer algo por nós. Ele veio para os doentes. Agora, é interessante, irmãos, que em todo lugar da Escritura é dito que Jesus se fez um conosco, de que participa da nossa realidade, e que entende as nossas dores. Mas sempre que isso é descrito, por exemplo, no livro de Hebreus, é feita uma ressalva: em tudo ele foi igual a nós, menos em quê? No pecado. E olha que interessante, Jesus não se faz doente com os doentes. E talvez seja isso que muitas igrejas hoje não estão entendendo, e até pregando outras coisas. Olha, Deus não pode fazer nada a respeito, porque Deus está chorando com você. Deus não pode fazer nada a respeito de tanto que Ele está sentindo com a sua situação. E eu fico muito alegre de abrir Escrituras e identificar que Cristo não se faz doente com os doentes. Ele se faz médico quando está com os doentes. Percebeu a diferença? Ele para mim é médico. E glória a Deus porque Ele é médico, porque se Ele fizesse doente com os doentes, o máximo que podia acontecer é uma transmissão de vírus. Mas Ele se faz médico para poder me curar. Esses dias eu estava assistindo mais uma vez um filme, qual é o nome daquele filme? Eu não me lembro o nome mais, é um filme com Tom Hanks, em que ele é chefe da guarda da Green Mile, aquele setor da prisão onde ficam os condenados à morte. Qual é o nome, Rony? A Espera de um Milagre, é isso aí. A Espera de um Milagre. E aí então tem um negão de 2 metros de altura, aliás que até morreu faz pouco tempo, um ator, um excelente ator, em que ele tem a capacidade de catar a pessoa doente e tirar de dentro dela a doença. E ele tira a doença do doente, trazendo a doença para dentro de si próprio. E ele passa mal com aquilo. E eu fiquei pensando numa analogia interessante, não é? Que Jesus, como médico, toma a doença do pecado sobre si, não se faz pecador, mas Ele é condenado e morre por causa da nossa doença. Imaginem só. Durante a Idade Média, a Europa Central, ela foi cometida de uma das piores doenças já nominadas na história, chamada peste negra, que hoje nós sabemos que era a peste bubônica. Era chamada peste negra por causa das manchas pretas que os doentes tinham sobre a pele. Essas doenças chegaram na Europa através dos barcos vindos de Veneza, vindos do Oriente, principalmente da China, e os ratos que vieram nesses barcos.
a cidade de Veneza. 1/3 da população da Europa foi dizimada por causa dessa peste. E os médicos, que é o que me interessa aqui na ilustração, os médicos que cuidavam dos doentes, eles usavam uma máscara, e na máscara era projetado na máscara um nariz bem grandão, e que depois ficou até sendo conhecida como uma das máscaras dos carnavais de Veneza. Mas o começo do uso dessas máscaras era para que o médico não conseguisse, tivesse o seu nariz mais protegido das bactérias ou da doença de quem eles viessem a tratar. O médico não quer pegar a doença do paciente. Jesus Cristo carregou sobre si os nossos pecados. Jesus Cristo entendeu que a sua missão era ser o médico que cura o doente pela sua própria morte. Quanto mais doente você se acha, veja que interessante, irmãos. Quanto mais doente você então se achar, mais o médico vai estar presente na sua casa. As pessoas hoje querem se parecer tanto, querem ter uma aparência tão saudável, não é? Fala para mim um pouquinho da sua vida. Você vai falar só sobre histórias que você foi o herói. Você nunca é o bandido das suas histórias. Você nunca testemunha suas pisadas de bola. Essa você se esconde. Você sempre é a pessoa que trouxe a palavra certa, na hora certa. E assim você se revela. Você não é mais alguém, é um personagem de Facebook. Se você soubesse o quanto você é doente, você ia até a presença do médico mais próximo de você. Se você percebesse o tanto de coisa errada que sai da sua boca, se você olhasse para dentro de si mesmo e verificasse o quão podre você é, você não tem ideia, o médico não ia sair da sua casa, da sua mente, do seu coração. Quando a gente olha para Mateus como alguém doente e que recebeu o médico na sua casa, a gente vê ali indícios de tremenda transformação. Ele foi mudado. Primeiro porque Jesus apontou para ele e falou: Mateus, segue-me. E o que você vê? Jesus, eu estou muito interessado, deixa eu analisar a proposta, sabe como que é uma boa decisão? É aquela que a gente põe a cabeça no travesseiro primeiro e dorme e pensa. Não. Mateus também não disse: olha, deixa eu resolver algumas coisas, encerrar o caixa de hoje. Não. Mateus simplesmente seguiu. E aliás, olha que interessante, que Mateus ele teria que deixar de ser coletor de impostos, como de fato deixou, ele se transformou em discípulo. Ele deixaria de ter um excelente salário para ganhar a subsistência. Os discípulos tinham uma bolsa comum que usavam para comprar o alimento diário. E talvez você pensasse assim: olha, então eu vou pegar tudo aquilo que eu juntei até agora para poder me ajudar aqui no suprimento, e no dia em que ele sabe que ele não vai ganhar mais nada de salário, o que ele faz? Um banquete para Jesus. Interessante, não é? Puxa vida, eu fiquei pensando, se eu estivesse no lugar dele, eu ia estar pensando, eu não vou ter mais salário, é melhor eu guardar as minhas reservas. E pelo que a gente lê aqui no texto, não era pouca gente que estava não, tinha muita gente. Durante a refeição, os pecadores estavam comendo com Jesus e os seus discípulos, porque havia muitos que o seguiam. Levi fez uma festona para Jesus. Oh, irmãos, ele deixou tudo. Diz o mesmo relato bíblico, lá no livro de Lucas, capítulo 5, do Evangelho de Lucas, que Lucas deixou tudo e seguiu a Jesus. Na boca de Paulo, isso tem uma outra cor, ou um paralelo a isso. Paulo dizendo assim: olha, sabe, todas as coisas eu considerei refúgio como lixo, por amor a Cristo. Vejam que transformação. Jesus Cristo disse: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nada pode ser mais importante que Jesus.
o indício de que você está começando a experimentar a cura, de que você está no processo de cura, é o fato agora de que o médico passa a ser a pessoa mais importante da sua vida. Você faz tudo por ele. Cristo é tudo para mim. Que Deus nos ajude a olharmos para Cristo como esse que nos chamou da doença, nos chamou da miséria, nos chamou da morte, deu sua vida por mim. E eu preciso mostrar essas marcas de transformação na minha vida. Eu preciso ser Mateus, largar tudo que eu tenho e segui-lo com tudo que sou. Nada é grande o suficiente, nada é demais que não seja pequeno aos olhos do meu Senhor, Salvador e Mestre. Que o Senhor nos abençoe.